Então, agora sim, vamos dar início à nossa edição de Quintas de Livros desta semana. O tema que trago hoje é muito especial, pode gerar polémica. Eu estou até curiosa para saber o rumo que esta live vai tomar, ok? Eu estive a preparar aqui algumas coisitas porque pode gerar polémica e as coisas devem ser ditas de tal forma que eu espero que tu, do lado daí, entendas com muito carinho aquilo que eu vou dizer. Mas é preciso dizer, ok? Bom, vamos lá então. Rapidamente a introdução, para quem ainda não me conhece, eu sou Cris Fernandes, sou coach de realização profissional. O que é que isto significa? Porque é que o tema é tão importante para mim? Porque estamos a falar de dar o próximo passo. Isto não significa necessariamente que tu não estejas bem onde tu estás. Mas a mim diz-me com toda a certeza que queres sair do momento atual onde tu estás. E é isto que eu faço. Eu ajudo-te a ir para o próximo nível, a sair do momento onde tu estás, atual, e ir, vais-me tu dizer qual é o próximo nível, para onde queres ir. E então, antes de entrar propriamente no tema, é isto que eu te vou perguntar. Começamos a trabalhar, que isto não é só para estares aí sentadinho do lado a fazer os teus afazeres e não dizeres nada, ok? Ora, eu quero que tu me digas exatamente isto, o que significa para ti ir para o próximo nível. Isto é, o que é que tu identificas, o que tu precisas para ir para o próximo nível. Enquanto dou tempo para escrever, eu vou dar exemplos, como sempre. Ora bem, eu tinha uma cliente que o próximo nível dela era chegar ao topo da carreira. Então, ela precisava de organização de agenda e estabilidade emocional. Na organização da agenda, posso dizer que foi apenas preciso, uma dica, foi apenas preciso uma pequena reestruturação para fazer toda a diferença. Eu até posso partilhar aqui contigo, se quiseres, essa dica da agenda, tá? A parte da estabilidade emocional era o que ela precisava para o próximo nível. Porquê? Porque como líder precisava de fazer uma melhor gestão das suas emoções para conseguir lidar com a sua equipa enorme, numerosa, e conseguir gerir, ser uma melhor líder, ter um maior equilíbrio, aquela estabilidade para lidar com toda e qualquer situação em todo e qualquer momento. Outra cliente precisava de uma mudança de liderança. Ela não estava bem onde estava porque não concordava com a liderança que tinha. Outra era a frustração. Precisava de entender a frustração, lidar com ela, identificar aquilo que a frustrava, entender que não se podem mudar comportamentos externos, nem o ambiente externo, e portanto o trabalho era interno. O que é que ela precisava de lidar com o facto de ela fez tudo o que precisava, tudo o correto, estudou, conseguiu o seu emprego e depois não estava na área dela. Então, no fundo, o que ela precisava para ir para o próximo nível era trabalhar na área dela. No teu caso, o que é? Estagnação de carreira, não tens reconhecimento, o que precisas para ir para o próximo nível, não te tratam bem, uma baixa remuneração, não há possibilidade de crescimento, não tens equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Portanto, qual é a tua situação? Coloca aqui, sim? Eu já estou aqui a ver, assumir a decisão. É exatamente esse tipo de coisas, Rato, obrigada pela contribuição, é exatamente esse tipo de coisas que eu estou à procura. Qual é a tua situação? O que precisas alcançar para chegar no próximo nível? Estejas numa situação boa ou menos boa, o que interessa é que tu estás num ponto inicial, não fosse isto uma coach a falar, precisamos identificar onde tu estás, o teu momento atual, para conseguir saber para onde queres ir e qual o próximo nível. Bom, enquanto dou tempo já estou aqui a ver mais respostas, vamos só dar uma chega na polémica, vou falar de crise. Enquanto tu me dás aqui, pensas qual é o teu estado, qual é a tua necessidade, o que significa para ti ir para o próximo nível e aquilo que tu precisas, quero que tu me digas aqui. Vamos falar então um bocadinho de crise. E porquê é que eu digo que isto pode gerar polémica? Porque eu começo logo por dizer o seguinte: sempre vão existir crises. Sempre. Eu recordo-me, em 2008, tivemos a crise imobiliária, a grande bolha imobiliária, que engoliu, quando arrebentou, tocou o mundo inteiro.
E mesmo assim, saímos dessa crise e agora estamos a entrar, ou estamos a entrar numa outra devido ao Covid. O que é que eu quero trazer aqui? O mundo é dual. Nós temos altos e baixos, temos momentos bons, temos momentos maus, temos decisões melhores, temos decisões piores. É feito de opostos. E é neste equilíbrio que nós temos de trabalhar, neste balanço entre os opostos, para nos equilibrarmos, para encontrar o nosso ponto ideal. Então é assim, dizer que em tempos de crise não consigo fazer, porque é crise, porque já se sabe o nosso contexto atual não permite, sempre vão existir momentos de crise na nossa vida, no mundo, sempre. Isto é, até os economistas e os investidores já previam que em 2020 algo ia acontecer, porque a nossa economia é cíclica e estávamos num momento muito alto durante muito tempo e, portanto, algo tinha que acontecer para a fazer cair. Tá? Então pode ser esta aqui a grande polémica de que tu me digas que eu não podes dar algum próximo passo porque estamos em crise. Eu tenho exemplo, vou trazer aqui um exemplo que eu conheço, não é história de que me contaram, que ouviram dizer. Eu conheço uma pessoa específica que em 2012 ou 2013, não sei exatamente o ano, mas em plena recessão, em plena crise, desvinculou-se da função pública para ir para o mercado privado. Perfeita loucura. Tudo o que ele ouviu, não houve nenhum apoio. Tudo o que esta pessoa fez, esta ação, este movimento, gerou grande polémica, porque o que é que se ouvia na altura? Estamos em crise, mantém aquilo que tu tens, estás a ser completamente imprudente e hoje, estamos em 2020, portanto, para que sejam 7, 8 anos depois dessa decisão maluca, desse movimento, ele é o responsável financeiro de uma multinacional, tem várias empresas, portanto é TOC, é o responsável financeiro. A decisão, a aposta foi certa em momentos de crise, certo? Estão aqui comigo. O que é que significa? Que principalmente em momentos de crise as grandes oportunidades surgem, elas estão aí sempre. Porquê? Eu até diria mais, aqui a polémicazinha, em momentos de crise é quando as empresas mais precisam de trabalhadores qualificados, de reter pessoal qualificado, de trabalhadores que consigam dar resposta aos tempos difíceis. Portanto, é agora mais do que nunca que toda a gente precisa dar o seu melhor. E eu sempre digo que é nos momentos de crise que nós nos reinventamos. Portanto, surgem grandes oportunidades, ou por necessidade, ou porque realmente elas estão aí, estamos preparados e atentos. Ora bem, vamos ver aqui, assumir a decisão. Sinto que já não sou uma mais-valia no meu trabalho. É um excelente exemplo, obrigada pela partilha. É exatamente isso, o que precisas para ir para um próximo nível. Vou guardar aqui este exemplo. Momentos de crise nos levam a momentos de oportunidade. Sim, vou guardar aqui este exemplo, está bem, Marlene, e já volto a ele, mas é exatamente isso. Ou, por exemplo, não ser reconhecido, sentir que não é uma mais-valia no trabalho. Agora, tu já fizeste a primeira parte, que é identificar esta situação, aquilo que tu precisas para dar o passo. E repara que eu já não estou a falar como dar o próximo passo em tempos de crise. Vamos alterar aqui o nosso contexto, o nosso tema. Eu vou propor, se tu disseres que sim, eu vou propor o seguinte, o tema vai passar a ser como dar o próximo passo. Vou deixar cair o tempos de crise, porque o que interessa é se estás disposto a dar o próximo passo ou não, com ou sem crise, não interessa. Tá? Estás disposto a ir para o próximo nível? Então vamos lá, vamos atrás das oportunidades, vamos criá-las e sem o contexto externo, sem a crise como justificação para te manteres no mesmo sítio. Como dar o próximo passo? Marlene disse que sim, vamos avançar então. Segundo ponto, já identificaste aquilo que tu precisas para ir para o próximo nível. Então agora eu vou apresentar 4 conceitos. Eu vou apresentar quatro lugares e eu quero que tu te identifiques ou que estabeleças em qual perfil te encaixas. O primeiro é o perfil da aceitação.
é aquela pessoa que olha para os factos tal e qual como eles são, e sabe o seguinte, que por mais que tempo, energia, esforço que dediques, os factos não vão ser alterados, são aquele. Não podemos mudar. Portanto, olhas, encaras de frente a situação em que tu estás e pronta para agir. É isto com que eu tenho que lidar. Um perfil, aceitação. O segundo é resignação. O que é resignação? É alguém que olha para os factos ou para a situação e diz: não há nada que eu possa fazer, o sistema é assim, a conjuntura é esta, faça o que fizer, nada vai mudar. Está? Resignação. Terceiro é o perfil do estar acomodado. O estar acomodado é estar adormecido. É assim, é saber que a situação tem coisas boas e coisas menos boas, coisas más. Há coisas boas, nem é tudo tão mau assim. Não é bom, mas também não é assim tão mau. E sabe, principalmente, aquele que está acomodado, que para sair dessa situação vai ter que trabalhar, vai ter que se esforçar, vai ter que abdicar deste descanso, de estar adormecido, certo? E vai ter que arregaçar as mangas e diz assim: olha bem, na próxima segunda, ou no início do ano, agora já estamos à beira do Natal, no início do ano eu começo, certo? Último perfil, é aquele que já desistiu. Este perfil não está aqui ninguém com este perfil, tenho a certeza, porque aquele que desistiu já não procura. Já saiu do jogo completamente. É aquela pessoa que provavelmente é a maior crítica de todos aqueles que tentam fazer alguma coisa. Provavelmente aquela que tinha a voz mais forte quando aquela pessoa se desvinculou da função pública e foi para o privado, é aquela voz que mais alto se ouvia, porque normalmente, como já desistiu, vai ter que lidar com a frustração o resto da vida. Então, quando vê alguém que aceita, que não se resigna, que não está adormecido e que foi à luta, normalmente gera uma reação. Esse do desistido eu nem vou falar aqui, porque não está aqui ninguém com este perfil, tá? Vamos então falar dos outros. No terceiro, do adormecido, então. Vamos começar aqui no adormecido. É aquela pessoa que precisa... Eu vou dar as dicas. Só por estares aqui, Marlene, significa que não estás assim tão adormecida. Estás à procura. E eu posso te dizer, para todos aqueles que estão neste perfil, que se identificaram no perfil do estar adormecido, sabe o que tem que fazer, vai dar trabalho, eu tenho uma única coisa para dizer. Se estás aqui a ver este conteúdo, significa que não estás assim tão adormecido e já estás à procura. A única coisa que eu posso dizer, tens que arregaçar as mangas e partir para a ação. Tens que chegar ao estado da aceitação. Tens duas opções, ou realmente começas a agir, Marlene muito em específico, ou realmente começas a agir, ou então vais ter que ir para o segundo grupo, para o outro grupo do desistir e dizer: olha, arrumas o assunto, fechas, não pensas mais nisto e chega, fica assim. O que não pode acontecer é quando há este momento em que te despertas, em que já não estás bem acomodado, em que já não te sentes bem ali, tens que partir para a ação, tens que sair daí. E já vamos ver como é que passamos para a ação. Fica aqui comigo, tá bom? Então, das duas, uma. Ou realmente começas a fazer algo e está na hora, certo? Já não vais deixar que chegue o ano novo, só no início do ano novo, no propósito do ano novo. Portanto, até o momento é agora. Quem me segue sempre diz, já sabe que eu digo isto. Quando? Qual é o momento? É agora. Sempre. Portanto, a ação deve começar agora. O próximo passo deve começar agora. Está na hora de fazer algo. Ou, lá está, como desistir não é opção, está na hora. Se estás naquele caso da resignação, também tenho aqui duas dicas, tá? Então se estás resignado, ponto número 1, acabaram-se as queixas. Era aquilo que há coisas que precisamos de dizer. Acabaram-se as queixas. Portanto, repara no teu padrão de conversa, de pensamentos. E se não tens nada de bom para dizer, fala sobre o tempo. Aquelas coisas de como está o tempo, faz frio, sol, chuva. O que não podes fazer é começar a falar da crise, de tudo o que correu mal, dos teus medos, porque acaba por ser, nós vamos ao passado buscar aquilo que correu mal,
e focamos nisso e trazemos isso para o presente. Ou olhamos para o futuro e projetamos os nossos medos e, portanto, vemos o futuro negro também. E acabas por te resignar. O primeiro passo é: acabaram-se as queixas. O segundo é começar a andar na direção da aceitação, que é encarar os factos do jeito que eles são, sem carga emocional, sem análise, sem uma interpretação da tua parte. Estamos de acordo? Faz sentido? De tal forma que, tanto se estás adormecido, como se estás no resignado, o único estado no qual nós conseguimos partir a nossa base, conseguimos sair dali para dar um próximo passo, tem que ser na aceitação. Portanto, o primeiro passo, estejas em que perfil estiveres, é chegar ao estado da aceitação. Aceitar o quê? Perguntas tu. Aceitar que, na verdade, não controlas, não vou dizer nada na tua vida, porque isso não é verdade, mas aceitar que o melhor dos planos, tu podes elaborar o plano perfeito, o melhor plano que tenhas em cima da mesa, esse não resiste à realidade. Isto porquê? Porque a vida chega, ela entra sem bater e desestrutura tudo aquilo que tinhas pensado, planeado, organizado ao mais milímetro por menor. E é isso quando eu digo, quando não controlas nada na tua vida, é que tu tens de ter um plano, claro, mas não pode ser tão inflexível que qualquer alteração que surja, porque vai surgir, te faça desistir dele. Este é o primeiro passo para aceitar que realmente a única coisa que podes controlar é aquilo que tu vais fazer a seguir. É o passo que vais dar a seguir. É como reages àquilo que a vida te trouxe. Quando chegares neste estado, neste perfil, em que tu olhas para as coisas de frente e encaras como elas são, sem a parte da vítima, sem a parte de olhar, de ir buscar ao passado, mas porquê que isto me aconteceu, porquê que eu cheguei aqui, podes fazer essa análise uma vez para aprender, ou mais do que uma vez, se for necessário, para ir buscar a lição, para ir buscar a aprendizagem e não repetir. É a única coisa que deves ir ao passado buscar, é a lição, para fazer diferente daqui para a frente. Isto é que se chama a experiência, a aprendizagem. Aceitar que neste momento esta é a situação, não interessa como chegaste ali. É o momento de dar o próximo passo, de agir, de fazer acontecer, independentemente de crise ou não. Estamos aqui. Marlene, estão-te a dar a força, não sei se vês. Estão a dizer, toma uma atitude, vai, todo momento é o momento, não esperes e vai agora. Eu espero que ganhes esta força para fazer acontecer. Bom, faz sentido isto tudo até aqui? Perguntas, vão colocando. Perguntas se tu tenhas alguma questão, se gerou polémica ou não, se te sentiste identificado, tá bom? Nunca dou... Boa, Marlene, obrigada, faz sentido, sim senhora. Portanto, fica com estas dicas. Na parte do estar adormecido tens de agir, tá? Na parte do resignado acabou. É sair daí, é agir na mesma. E vamos para a parte da aceitação. Aceitar que realmente depende de ti dar o próximo passo com ou sem crise. Bom, então, o que eu quero trazer aqui é o seguinte. Sempre estamos a dar um passo. É como uma decisão. Um passo é uma decisão. Eu olho e analiso nesse sentido. O que significa? Tomas uma decisão ou não, desde um passo ou não, estás a decidir. Estás a traçar o teu caminho. E o que é que acontece? Quando, e diz-me se não concordas comigo, quando estamos perante um momento de necessidade, de desespero, encostados contra a parede, somos forçados a encontrar uma solução, a encontrar um caminho. Qualquer coisa, no desespero, somos forçosamente encaminhados para uma solução, seja boa ou não. É do momento, é do desenrasco, e então o que é que eu pretendo trazer aqui? É que tu consigas, neste momento em que estás lúcido, com a possibilidade de analisar qual é o melhor caminho, qual é o passo a dar, que não esperes até estás encostado contra a parede, num estado de necessidade de ter que tomar uma decisão, porque ela não vai ser a melhor. Que tu consigas elaborar o tal plano, que depois vai ser ajustado à realidade conforme ele for sendo executado, mas que não esperes pelo momento de
só necessidade para decidir qual é o próximo passo, para alcançar a tua realização, para trazeres para a tua vida aquilo que tu precisas para ir para o próximo passo. Sim? Perguntam, e se me acomodar e não decidir? Eu vou-te dizer para te juntares ao grupo dos que já desistiram, porque se não decides, significa que desististe de fazer qualquer alteração e mudança na tua vida. Uma coisa é estar acomodado e podes permanecer ali algum tempo, mas eventualmente ou tomas a decisão e uma ação em concreto para sair daí, ou vais acabar sem te aperceberes, passaste para o grupo dos que desistiram e nem te apercebeste. E chega um momento em que dizes, bom, já estou cansado, desmotivado, já não tenho idade, então vou-me deixar ficar por aqui. Estás no grupo dos que desistiram há muito tempo, só que ainda não te apercebeste. Cada decisão que não tomas é uma decisão num determinado caminho. Para mudar esse caminho, tens de tomar uma decisão. Se não tomas, estás aí por um caminho. Nunca estás parado. E esse caminho vai parar no grupo dos que já desistiram. Podes lidar com a frustração o resto da vida? Sim, não estou a dizer que vais ser uma pessoa amarga. Não estou a dizer isso. Mas realmente não estás à procura de fazer nada e nenhuma mudança na tua vida. E está tudo bem, certo? Mas para dar um próximo passo, para sair de onde tu estás, para chegar a algum lado, não podes permanecer no grupo dos acomodados, nem dos resignados. Tens que estar na parte da aceitação. Essa é a base para sair e desse momento onde tu estás ires para o próximo nível, seja ele qual for. Seja ele, como disse a Marlene, de se sentir uma mais-valia no trabalho onde ela esteja. Pode ser até no atual. Vamos então agora ver como é que nós damos esse próximo passo. Então vamos lá. Eu já falei. Pondo-te em movimento. Pondo-te em ação. Por exemplo, vou dar um exemplo em concreto. O exemplo da frustração que eu dei no início, lidar com a frustração. Qual foi o movimento, a ação que essa pessoa tomou? Ela contratou um processo de coaching comigo para lidar com a frustração. E então vou fazer uma linha muito rápida no tempo do que aconteceu. Ao lidar com a frustração, ao entender aquilo que eu estava a frustrar, vamos colocar aqui o exemplo de não sinto uma mais-valia no meu trabalho. Ao entender aquilo que eu estava a frustrar, está identificado o ponto onde nós estamos. Então, a seguir, o que vamos fazer? Entender que realmente o trabalho é interno, porque a situação externa não muda, nem o ambiente, nem o chefe, nem a equipa, nem o local, nem a empresa. Portanto, o trabalho é interno. Quando a pessoa entendeu isso e viu que realmente a frustração passava por não trabalhar na área dela, candidatou-se a outras oportunidades, teve 2 entrevistas de emprego e está a mudar agora para um novo emprego em plena crise. É este o passo, o movimento que eu quero dar aqui a entender. Em plena crise, conseguiu mudar de emprego para uma área que era a dela, com melhores condições. Outro exemplo, quando me falam de sorte, vamos pôr este sorte, eu costumo dizer que a sorte é realmente estar no momento certo, na hora certa, mas ter as condições certas. Outro exemplo que eu tive foi, imagina que ela queria um cargo de gestão e por sua conta, foi tirar um curso de Project Manager. O que é que pode acontecer aqui? Qual foi a ação? Qual foi o movimento? Tirar o curso. O que significa que, se porventura na própria empresa algum dia abrirem alguma vaga para este cargo, ela está habilitada. E vão dizer que foi sorte. Ou pode candidatar-se a outro cargo, noutra empresa, que peçam cargos de gestão, porque ela tirou aquele curso. Portanto, tu tens de especificar. É evidente que eu não vou dizer aqui qual é o teu próximo passo, o que vai resolver a tua vida. Tu tens de ter o teu plano, certo? Mas são estas ações que deves identificar que te vão trazer a mais-valia ou a sorte de, no momento certo, na hora certa, com as condições certas, tu conseguires estar exatamente no lugar que tu queres estar. Ora,
Aqui vamos ver. E se formos lutando aos poucos, ou seja, que seja um processo lento, isso aumenta a frustração. Nós temos o objetivo, mas demora imenso para lá chegar e isso desmotiva um pouco. Eu tenho aqui outra dica para te dar. É assim, se tu tens o teu objetivo, aqui nós estamos a falar da motivação. Se tu tens aqui o objetivo traçado, o primeiro passo é não penses no quanto tempo vai demorar, porque o tempo vai passar na mesma, lembra-te disso. Portanto, tens duas opções. Ou chegar no final desse tempo e vês que poderias ter estado a trabalhar porque o tempo passou na mesma. E quando chegasses no final desse tempo, tens o teu objetivo, ou vês que te acomodaste e passaste para o grupo dos que desistiram. É a única opção, porque o tempo vai passar na mesma. Marlene, faças o que fizeres, trabalhes para o objetivo ou não, o tempo vai passar na mesma. E se durante este período tu te motivares, e eu sei porque é que estou a fazer isto, arranjar estratégias de consistência, que é o que mais custa, a questão que me colocas aqui é o que mais se trabalha no processo do coaching, que é a consistência, a motivação. Não é no arranque, porque no arranque estamos motivados. Quando passa meio ano, um ano e meio, e ainda estamos a trabalhar para chegar ao objetivo, aí é o momento crucial para dizer, bom, vale a pena, não vale? O esforço, deve-se ter o tal plano, consegues medir se estás mais perto ou não, se estás a caminhar na direção certa. Isso é o que te vai manter essa motivação para lá chegar, mas lembra-te sempre disso, o tempo vai passar de qualquer jeito, de uma forma ou de outra. Eu preferia que tu estivesses a trabalhar em direção ao teu objetivo, sempre, tá bom? Porque mais dia, menos dia vais lá chegar. E é essa a ideia, e é isso que te vai te motivar e é o que tens que manter sempre presente. Aqui a Raquel está a dizer, movimento é a chave, é a única, o movimento, o que é que vai gerar resultado na tua vida? É pôr-te em movimento, é tomares uma ação, mesmo, por vezes até me atrevo a dizer, mesmo que seja uma ação que não tenha nada a ver com o teu objetivo final, mas saíste. É o exemplo, eu dou sempre este exemplo, não sei se já ouviste ou não, o exemplo de GPS. Tu se queres chegar numa determinada direção, metes a morada no GPS, mas se tu estás num parque de estacionamento, o GPS não te vai dar nenhuma indicação, porque ele não apanha sinal, não te consegue dizer se é para a esquerda, direita, norte, sul, não te sabe dar nenhuma indicação. Enquanto não saís do parque de estacionamento, enquanto não fizeres um movimento, não deres uma ação e saís para a rua, mesmo que tu tomes a direção para a esquerda e não for a correta, ele atualiza e já te mete no caminho. Vai-te dizer, não, volta para trás e é para a direita. Mas tu tens que sair para a rua, tens que dar uma ação, tens que fazer um movimento. Senão nunca vais saber para onde deves ir. A sorte trabalha-se, a sorte dá muito trabalho. Agradeço imenso, é muito querida connosco. Obrigada, Marlene, pela partilha. Leva estas dicas e ainda não acabamos, vamos lá. Porquê que eu digo isto? Deves dar o próximo passo, deves encontrar um trabalho, deves fazer por sentir-te uma mais-valia, ir atrás do teu objetivo. Eu fiz aqui as contas, por isso é que estava a olhar, é assim, nós passamos 10 horas, em média, 10 horas por dia no trabalho. E contando que durmas 6 horas e meia, eu durmo mais, mas que sejam 6 horas e meia, esse período de tempo é muito superior àquele que tens para o lazer. Isto nós sabemos, nós passamos mais tempo no trabalho, com os colegas, no ambiente a trabalhar, do que no de lazer. Esse tempo tem que ser bem passado, tu tens que te sentir realizado, tens que sentir que vale a pena, que tem significado, porque senão vais começar a desmotivar, vais começar a escorregar para a resignação, para o acomodar até que desistes. Não pode ser o próximo passo, quando é que tem de ser? É agora. Sempre. É o momento de dar um pequenino passo, uma pequena ação. Como, por exemplo, vamos supor o que te motiva. Tu tens que descobrir o que te motiva. É o prémio. Basta o reconhecimento, sentir-se uma mais-valia. É equilíbrio entre a vida pessoal e familiar. A possibilidade de crescimento. O que tu precisas para te sentires realizado e para estares bem. Vamos supor que realmente o prémio neste tempo de crise, ou as empresas têm, sem serem tempos de crise também acontece, um pedido de aumento salarial que não exista. Mas pode ser, se no teu caso,
Se a tua motivação for apenas o dinheiro, vais ter de procurar um outro emprego que te pague mais, é direto. Mas vamos supor que até possa ser um equilíbrio entre a vida pessoal e familiar. O Covid trouxe-nos isso, que é o teletrabalho. Hoje em dia até se pode negociar, são menos custos para a empresa. Para a própria pessoa, acaba-se por aumentar o rendimento. Porquê? Porque não tens de fazer o transporte, a alimentação ou enfim. Tu podes negociar dias em que possas ficar em casa, que não tenhas que ir para o trabalho, ou trabalhar um bocadinho mais quando vais para conseguir ficar em casa ou sair mais cedo. Isto são tudo formas de negociação que se podem ter para conseguires alcançar aquilo que tu identificas que precises. A parte do reconhecimento, pode haver seguro de saúde que inclua a família e os filhos. Há várias formas de uma remuneração ou de uma motivação que te faça conseguir trazer aquilo para a tua vida que tu queres. Tens que encontrar a tua forma, certo? Aqui é o reconhecimento e a estabilidade familiar. Portanto, tudo também faz parte de ti, de nós, conseguirmos identificar o que precisamos e propor soluções que vão de encontro àquilo que nós precisamos, porque ninguém vai adivinhar o que mais te convém. Não podes ficar à espera que alguém apresente as soluções que se vão encaixar na íntegra e na perfeição aquilo que tu precisas. Não vai acontecer. Então devemos ser nós a procurar as nossas soluções. Já identificamos aquilo que precisas para ir para o próximo passo. Já identificamos o perfil em que tu te encontras para saber os passos que deves dar até chegar à aceitação. Então agora, como dar o próximo passo? Deves escolher, deves analisar exatamente isto que eu estava a dizer. Qual é a ação que tens que tomar para trazer estas necessidades que tu identificaste para a tua vida? Para dar o próximo passo e começar agora. Então, eu quero dizer o seguinte, vou só ver se temos aqui alguma pergunta, coloquem aqui as vossas questões, que eu estou no fecho, estou para fechar, porque é precisamente isso, estás na aceitação, já esquecemos a crise, estamos na parte de aceitar, de encarar os factos como estão, de olhar para a tua situação de uma forma fria, racional e analisar, não colocar peso, carga do passado, nem medos do futuro, a projeção de um futuro negro. Se estás num momento negativo, olhas para a frente e projetas essa parte negativa, portanto é olhar no agora, enfrentar a situação atual e mudar o teu comportamento, tomar as ações necessárias que te vão trazer o resultado. É a única forma. Como trazer? A pergunta podia ser como dar o próximo passo? A questão também poderia ser posta da seguinte forma: como trazer resultados para a tua vida? É o movimento. O que é que gera resultados? É posto em movimento. Lembra-te do GPS, lembra-te da ação, do movimento. Tens que sair para a rua, para algum lado, depois logo se vê. Sim? Temos de ir ao encontro daquilo que verdadeiramente queremos sempre. Eu vou terminar aqui com um quote de Wayne Dyer, que é uma referência para mim, e ele diz assim: não morras com a tua música dentro de ti. E eu digo o seguinte: a história da tua vida está a ser escrita. E ela merece ser escrita com um toque de melodia. E isso depende de ti. Do próximo passo que vais dar, do próximo passo que desejas dar, mas principalmente de quando vais dar esse passo e de todos os resultados que tu vais conseguir trazer por conta desse passo. Quando? Agora. O momento é sempre agora. Eu desejo votos de muito sucesso, de muitos resultados. Significa que foram dados muitos passos, que foi feito muito movimento e que nos impacte a todos. Espero que tenhas gostado das dicas. Qualquer questão, se quiserem aprofundar qualquer questão, escreve-me no inbox. Eu vou ter todo o gosto em responder e continuar o tema, mas já vamos aqui com 37 minutos, vou encerrar. Disse tudo aquilo, tinha muito mais, mas disse tudo aquilo, o mais importante, o que eu queria deixar aqui a mensagem: deves trazer a realização para toda a tua vida, principalmente a profissional, que é onde passamos grande parte do tempo. Conciliar isto com a tua vida pessoal. Identifica aquilo que tu precisas para dar o próximo passo. Esquece a crise, tá? Vamos embora.
define aquilo que tu precisas e vai em frente. Liga ao GPS e vamos ver onde é que tu vais parar. Conta-me depois, que eu vou adorar saber. Obrigada por estares aí desse lado. Acompanha-me na próxima quinta-feira às 21h30. Cá estarei contigo de novo para trazer mais dicas, mais temas e discutir contigo e partilhar estes bons momentos que me fazem tão bem e que me realizam tanto. Muito obrigada. Até para a próxima semana.